Números capítulo 34. As fronteiras da nação de Israel. O Senhor Deus falou a Moisés e orientou, : Dá as seguintes ordens aos filhos de Israel, : Quando entrardes na terra de Canaã, essa será a terra que vos caberá em herança, e suas fronteiras serão estas, : A região meridional do vosso domínio, o lado sul, começará no deserto de Tissim, Zim, próximo à fronteira de Edom. Do lado oriental, a leste, a vossa fronteira sul terá início desde a extremidade de Ian Amelá, o mar salgado. Depois passará pelo sul da subida de Acrabrim, dos escorpiões, prosseguirá até Zim, e irá para o sul de Cades Barneia. Seguindo, passará por Atsar Adar, e irá até Asmon. De Asmon, a fronteira fará uma curva e se juntará ao ribeirão que faz fronteira com o Egito, e terminará no mar. Versículo 6. Portanto, tereis por fronteira marítima o Ian Agadol, o grande mar. Esse vos será o limite ocidental a oeste. Esta será a vossa fronteira norte, setentrional, : Traçareis uma linha desde o grande mar até o monte Or. E da montanha de Or traçareis uma linha até Lebo Amate, sendo que o limite da fronteira será Zelade. Versículo 9. Prosseguirá em direção a Zifron e terminará em Atsar Enã. Essa, pois, será a vossa fronteira norte. Em seguida, traçareis vossa fronteira oriental de Atsar Enã a Cefã. A fronteira descerá de Cefã em direção a Arbel, ao oriente de Aim. Descendo ainda, tocará a margem oriental de Kineret, mar da Galileia. Mateus capítulo 14, onde Jesus anda sobre o mar. Vamos ler o versículo 33, depois 34. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Versículo 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Agora vamos ler aqui, a partir do versículo 25. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 28. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Você veja Pedro aqui reparando na força do vento. Então Pedro, ele deixou o barco, ele estava andando sobre as águas, estava indo na direção de Jesus. Aí o que aconteceu? Ele olhou para a circunstância, reparou na força do vento. O que aconteceu? Teve medo. E começando a afundar. Então ele teve medo, ele olhou para a situação, ele olhou para o visível, ele teve medo e ele afundou. Aí ele gritou: Senhor, salva-me. Versículo 31. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E toda dúvida não tem nada a ver com Deus. Nós temos um relacionamento com Deus através da nossa confiança nele.
Pedro ali olhou para a situação, afundou. Versículo 33. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Veja só, estou com uma Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo. Eu vou estar lendo aqui o comentário neste rodapé. Apenas Mateus registra esse episódio na vida de Pedro. A expressão em aramaico usada pelos discípulos para concluir tudo o que se passou naquela madrugada no meio do mar da Galileia, aqui traduzida como verdadeiramente tu és o Filho de Deus, significa que aqueles homens haviam reconhecido, sem sombra de dúvida, que Jesus de Nazaré e Deus Yahvé são a mesma pessoa. Genezaré, também conhecida como Planície Estreita, ficava do lado ocidental do Mar da Galileia, ao norte de Magdala. Essa planície era um grande jardim na Palestina. Fértil e todo irrigado, com cerca de 6,5 quilômetros de extensão e 3 quilômetros de largura. As pessoas receberam a Jesus com grande fé e muitas maravilhas ele realizou ali. Marcos 5:28, Atos 19:12. Lucas 5, onde Jesus convoca seus discípulos. Versículo 1. E aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Veja só, ele estava aqui no lago de Genezaré. Veja só o comentário. Lucas é o único dos evangelistas que se refere ao grande lago da Galileia, que fica a 220 metros abaixo do nível do mar e mede 21 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura, chamando-o de forma tecnicamente correta de lago. Os demais escritores o chamam de Mar da Galileia, e João o denomina por 2 vezes de Mar de Tiberíades, João 6:1, João 21:1. Aí veja aqui, ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados. Voltando aqui, vou ler novamente. E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Ele solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava o povo. Veja só, o barco de Pedro foi posicionado de forma estratégica, de modo que Jesus pudesse ser visto e também ouvido por toda a multidão. Além disso, era costume judaico que um mestre, ao ensinar, deveria fazê-lo assentado, bem como seus ouvintes, para que a comunicação se desse de maneira mais confortável possível. A palavra mestre em grego, transliterado, apístata, só aparece em Lucas e significa aquele que tem o direito de mandar. Quando todos os indicativos apontavam para um novo insucesso, o melhor horário para a pesca era durante a noite, e não em pleno dia. A experiência profissional de Pedro e de seus companheiros contra a inexperiência de Jesus no ramo, pois era um carpinteiro ligado às artes e letras. O fato de terem trabalhado arduamente durante toda aquela noite e terem apenas sujado as redes. Pedro decide obedecer a palavra de Jesus. Pedro decide obedecer a palavra de Jesus. E é aí que está a vitória. Obedecermos o que Jesus fala para fazer. Preparou e lançou sua rede com esperança. Então, sujado as redes ali, vamos continuar lendo aqui. Versículo 4. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Que é Jesus falando. Ao que lhe replicou Simão:
Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: Não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Será que nós também estamos dispostos a renunciar todas as nossas vontades para seguir a Jesus? Voltando em Números, então nós lemos o versículo 11. A fronteira descerá de Sefã em direção a Arbel, ao oriente de Aim. Descendo ainda, tocará a margem oriental de Quinerete, mar da Galileia. Continuando, versículo 12 de Números 34. A fronteira seguirá então ao longo de Iardém, Jordão, e seus fins serão no mar salgado. Essas, portanto, serão as 4 fronteiras da vossa nação. Versículo 13. Então Moisés deu as seguintes ordens aos filhos de Israel. Esta é a terra que repartireis como herança para vós, por meio de sorteio, e que Yahvé ordenou que se desse às 9 tribos e à meia tribo. Veja só o comentário desta Bíblia de Estudo, King James atualizada. Os limites geográficos da Nova Canaã, excluindo a parte além do Jordão, já distribuída, uma nova realidade que se impõe depois da colonização da Transjordânia pelas tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Capítulo 32. A listagem dos novos líderes tribais relembra a lista dos líderes, entre parênteses, príncipes, da primeira geração. Desta vez, a promessa, com letra maiúscula, a promessa, se tornaria realidade. Esses novos líderes cooperariam efetivamente com Eleazar e Josué na distribuição de toda a terra. Continuando o versículo 14. Porquanto a tribo dos filhos de Ruben, com suas famílias, e a tribo dos filhos de Gade, com suas famílias, já receberam sua herança. Porquanto a tribo dos filhos de Ruben, com suas filhas, e a tribo dos filhos de Gade, com suas famílias, já receberam sua herança. A meia tribo de Manassés já recebeu igualmente sua herança. Versículo 15. Essas 2 tribos e meia receberam sua herança no lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol. Os líderes na partilha de Canaã. Versículo 16. Então Yahvé ordenou a Moisés, Versículo 17. Estes são os nomes dos homens que repartirão a terra por herança entre vós, Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Vou ler novamente. Versículo 17. Estes são os nomes dos homens que repartirão a terra por herança entre vós, Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Designareis, pois, um príncipe de cada tribo para cooperar na distribuição da terra. Estes são os nomes dos escolhidos, Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Judá. Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão. Elidade, filho de Quislom, da tribo de Benjamim. Buque, filho de Jogli, o príncipe da tribo de Dan. Aniel, filho de Éfode, o príncipe da tribo de Manassés, filho de José. Quemuel, filho de
Siftã, o príncipe da tribo de Efraim, o príncipe da tribo de Efraim, filho de José. Elisafã, filho de Parnaque, o príncipe da tribo de Zebulon. Paltiel, filho de Asa, o príncipe da tribo de Issacar. Aiude, filho de Selome, o príncipe da tribo de Asser. Pedael, filho de Amiúde, o príncipe da tribo de Naftali. Versículo 29, portanto, foram esses os homens a quem Yahvé ordenou que partilhassem a herança aos israelitas na terra de Canaã. Muito bem, nós lemos Números capítulo 34 e também meditamos no Novo Testamento as referências cruzadas de Números 34. Nós fomos e lemos ali em Mateus 14 e Lucas capítulo 5.